Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Como lidar com colaboradores sem comprometimento? Esse é um dos maiores desafios dos tempos atuais. Muitos líderes reclamam, trazem essas demandas até mim, entendendo que é muito difícil lidar com alguns colaboradores que não entendem muitas vezes seus respectivos papéis dentro da organização. E isso eu trago para vocês, líderes, e eu gostaria muito que vocês pensassem nesse sentido também, que isso independe de geração. Porque às vezes eu escuto num nível até elevado de que essa última geração é que traz essas dificuldades, né? Essa dificuldade de se comprometer, de ter maior responsabilidade, de esperar o tempo certo para que eles possam se desenvolver. Então sim, eles têm um perfil aí um pouco diferente, talvez algumas necessidades mais latentes, mas também os profissionais com mais tempo de atuação no mercado de trabalho trazem outras demandas, trazem outros desafios. E a gente encontra sim, eu sempre defendo isso, nós vamos encontrar nessa última geração jovens que também têm comprometimento e responsabilidade, eles vão agir da maneira que é esperado, como a gente vai encontrar também uma parcela que muitas vezes até mesmo considerável, que não tem esse compromisso que deveria ser transmitido no ambiente corporativo. Mas nós também encontramos profissionais de muito tempo de mercado que também não têm compromisso. A gente está falando de um público adulto, que traz essa dificuldade também e que muitos líderes sentem dificuldade nesse sentido para lidar de fato e buscar resolver, porque a questão é essa, né? Como que eu lido, mas é o lidar com foco na resolução. E eu gostaria muito que vocês refletissem sobre esses pontos que eu vou trazer hoje, de caminhos que nós podemos percorrer para diminuir esse desafio. Nós não temos poder e capacidade nenhuma de mudar o outro, ou seja, as pessoas vão mudar se elas desejarem, mas cabe a nós, enquanto líderes, desenvolvermos algumas ações para resgatar esses profissionais, porque seria muito mais fácil mandar embora, né? Demitir, mas esse não é o caminho. Nós vamos encontrar, por exemplo, profissionais que estão indo bem, mas que em algum momento esse compromisso acaba diminuindo, né? Então a gente vai encontrar profissionais que no processo seletivo vão se destacar, mas que depois de um tempo vão começar a não demonstrar tanta responsabilidade. Enfim, então existem momentos que isso pode acontecer, como existem pessoas que têm esse perfil de um compromisso não tão grande. A demissão, ela deve acontecer, sim, tá? Eu defendo a necessidade muitas vezes da substituição, mas nós não devemos usar isso como uma válvula de escape em relação ao nosso trabalho enquanto líderes. Nós precisamos desenvolver, né, ações, realizar algumas atividades que vai fazer com que essas pessoas aumentem o seu compromisso. Então eu trago essa reflexão antes de trazer algumas formas de lidar, para que vocês possam sempre lembrar disso. O que eu já fiz para resgatar esse profissional? O que eu já fiz para que ele aumente esse comprometimento? Que tipo de trabalho eu já realizei com este ou com aqueles colaboradores? É muito importante lembrar desse nosso papel. E claro, depois de tentativas que realmente talvez não derem o resultado esperado, aí vocês vão pensar numa possível demissão, tudo bem? Então, alguns pontos que eu gostaria muito de trazer aqui para vocês são os seguintes. Pensar da importância de vocês conhecerem quais são os colaboradores que estão com essa dificuldade. E, de fato, vocês os conhecem? Vocês sabem o nome, conhecem o perfil comportamental, quais são as características que se destacam positivamente nesses colaboradores, quais são alguns comportamentos improdutivos, que comportamentos que não estão bacana. Então, a gente precisa entender até para poder potencializar aquilo que ele já traz de bom e resgatar isso nele, talvez ele nem enxergue tanto quanto vocês em relação a esse potencial e trabalhar os pontos de melhoria. Outro ponto muito importante é ter clareza do que você espera deles. Então, primeira coisa, líderes, é vocês identificarem o que vocês esperam, mas também dar clareza para o outro. As pessoas têm que ter certeza, ciência do que a gente espera de cada uma delas, ok? Porque a partir daí vocês vão então mostrar o que vocês esperam e vão poder acompanhar. E às vezes eu percebo que em algumas organizações isso não está claro para o líder e também não está claro para as pessoas. Aí chega uma demissão que muitas vezes nem as pessoas sabem exatamente onde elas falharam. A partir do momento que a gente faz um trabalho, que é um outro ponto que eu trago aqui de feedback, nós vamos fazer com que as pessoas tenham clareza de onde elas estão caminhando bem e onde não. E que se um dia chegar a demissão, eles vão saber do porquê que eles foram demitidos. Mas vocês fizeram esse trabalho durante o processo e não somente no final, quando já não havia mais o que fazer. Um outro ponto muito importante que
que eu trago sempre para os líderes é a importância também de vocês darem caminhos para as pessoas se desenvolverem, criarem espaços para que isso aconteça. Coloque alguns desafios, às vezes aquela mesmice, aquela mesma atividade rotineira. Eu sei que tem muitas atividades profissionais que são as mesmas, né, todos os dias, mas enquanto líderes nós podemos colocar algumas ações nessas atividades, envolver as pessoas em alguns projetos, nós podemos dar algumas ações, porque o desafio, ele motiva o ser humano. E aí muitas vezes nesse desafio as pessoas começam a buscar mais conhecimento, desenvolvimento de técnicas, buscar mais apoio, leitura, estudos, buscar mais vocês enquanto líderes, enfim, existem vários caminhos, mas a gente vai então dar essa possibilidade das pessoas também terem esse desejo, através dos desafios que eles estarão então recebendo. Um outro ponto muito importante é vocês fazerem o acompanhamento desse colaborador, porque muitas vezes isso é dito para eles e depois com a correria, não é nem por mal, mas vocês acabam não acompanhando. Então é importante eles saber que vocês estão dando essa clareza, mas que um acompanhamento será feito, né? E que vocês vão acompanhar essas etapas e que vai dando feedback. Então isso vai deixando os colaboradores muito mais atentos também. Muito importante, líderes, vocês também criarem um ambiente favorável, um ambiente positivo, que comemora os bons resultados, que elogia, que incentiva, que dá algumas ideias interessantes, que acolhe as ideias desses colaboradores, que não trata com indiferença. Porque quando alguém está sem compromisso e vocês estão um pouco cansados de cobrar e o resultado não acontecer, a indiferença é um caminho que muitas vezes os líderes usam como forma de pressão ou como forma de mostrar que está insatisfeito. A indiferença, ela afasta, ela não vai aproximar. Então não é o melhor método. Então se vocês conseguem acolher e trazer para si, e quando eu digo acolher não é no sentido de passar a mão na cabeça, tá? A gente tem que saber discernir alguns termos. E às vezes eu percebo também que isso acontece em alguns líderes, acabam confundindo alguns termos. Então a gente vai trabalhar de uma forma humanizada, nós vamos envolver as pessoas, vamos respeitá-las, mas ao mesmo tempo nós vamos também acolher, né? Nós vamos corrigir, nós vamos dar feedback, nós vamos agir com firmeza. É achar esse equilíbrio entre ser firme e ser flexível, que eu já trouxe aqui em outros momentos, que é um desafio, eu sei que não é fácil, mas é preciso achar esse equilíbrio. Estando na liderança, esse é um dos nossos papéis. Agindo dessa forma e com outras ações também, vocês vão conseguir fazer com que alguém que não esteja naquele momento tão comprometido possa entender que ele está ali para executar um trabalho com responsabilidade. E que esse trabalho precisa acontecer da melhor maneira, porque vocês esperam isso deles. Nós nos vemos no próximo quadro. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema FAESP, Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. PPA. Conforto com segurança. Telecontron, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. DPO-Net, democratizando a LGPD. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Univem, conexão que transforma vidas. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. AL Bonés de Fábrica, bonés diretamente da fábrica para você. New Móveis Planejados, Marília. Zurk Decor, conectamos a sua personalidade ao seu ambiente.